Olá, eu sou o Danilo Barba. Eu sou Tayane Scott. Seja bem-vindo ao Negócios em Pauta. O podcast que discute os desafios do mundo dos negócios para você encontrar oportunidades. Negócios em Pauta. A todos os nossos ouvintes, meu bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está acompanhando mais esse episódio do Negócios em Pauta, um podcast preparado por mim e pela Thay, Oiê! toda semana para trazer para você as melhores notícias no mundo dos negócios e do empreendedorismo. O ano já está acabando, mas o nosso gás para fazer um programa cada vez melhor continua a toda. Pra gente ainda tem muito 2019 pela frente, gasto total aí, hein? Assim como o consumo e a construção civil, que foram responsáveis por dar força para a economia brasileira no terceiro trimestre do ano. De acordo com a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, os destaques no PIB foram impulsionados pela queda da taxa de juros e pela consequente expansão do crédito. A alta nas concessões de crédito estimulou os investimentos no setor imobiliário e o aumento dos gastos das famílias, que também se beneficiaram com a liberação do saque de até R$ 998 do FGTS. Um número trique, que podia ser arredondado pra cima, R$1.000. Nunca é mais para cima, né? Sempre arredondado para baixo. No Brasil não tem nada arredondado pra cima, só o salário dos políticos. Se fosse pra eles o saque, com certeza seria R$1.000. É que nem troco, né? Mesmo quando vem errado, vem para menos, né? Exato, nunca vem pra mais, não, vem pra menos e uma balinha. Você pode aceitar aquela balinha, a famosa balinha. Por outro lado, Thay, segundo outros economistas, a indústria de transformação vai mal, já que depende do setor externo. Que tá bem conturbado, Complicado. Né? E o IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da FGV, projeta queda trimestral de 0,2% e de 0,3% no interanual para a indústria entre julho e setembro. Outro setor que não conseguiu se recuperar é o de extrativo e mineral, que continua sofrendo com os efeitos negativos da tragédia de Brumadinho lá no começo do ano, em janeiro, e com a crise em países vizinhos como a Argentina. Que agora acabou de ter um novo presidente, ainda tá bem conturbado, saber que caminho vai seguir, né? Mas é interessante, viu? Porque mesmo em crise, em Buenos Aires parece que tá tudo indo muito bem, viu? Aí que você tá chique, que tá você bem foi pra lá diferente que aqui, dia, viu? Você quer falar que você tava lá Você em vai Buenos pra Aires, Paulista, né? Enfim, vou deixar isso para outro episódio, mas voltando no assunto, o resumo é que apesar de leves melhoras em alguns segmentos, ainda falta muito para o Brasil voltar a ser o país do futuro, conquistando uma economia mais estável e justa para todas as camadas da sociedade, né? Falta muito mesmo, viu, Dan? Parece que a gente tá andando para trás nesse sentido. Vide aí o preço da carne, que não para de subir, lembra bem outras épocas, como o fim dos anos 1980, com as remarcações diárias nos produtos e a inflação descontrolada. Pois é, a gente ouviu os nossos pais falando sobre isso, hein? Eu não lembro porque eu era um bebê, eu era bem pequenininha, tá? Gente, não sou velha. Tá? No final dos anos 80 eu era um bebê história, real, senão... eu tinha 2 anos, então não é muito da minha época. Mas a gente estudou isso no colégio, um pouco antes da entrada do real, em 1994, para poder virar esse jogo. Talvez estejamos precisando de um plano novo, né? Pois é, estamos carecendo de um plano novo. Aliás, precisamos de planos em várias áreas, porque esse não é o único problema do país, infelizmente. Mesmo passando alguns meses, os incêndios na Amazônia continuam em pauta em todo o mundo. Enquanto o Bolsonaro segue acusando o Leonardo DiCaprio pela autoria das queimadas, por outro lado, empresas brasileiras têm aumentado as iniciativas em prol da floresta. A Natura, por exemplo, está pressionando o governo, o setor privado e as comunidades locais para reforçar a proteção ambiental depois que os incêndios deste ano interromperam a sua cadeia de suprimentos. Vale lembrar que muitos dos produtos da gigante de beleza são produzidos com matérias-primas provenientes aí da Amazônia. De acordo com o presidente da empresa, o João Paulo Ferreira, o governo está criticando demais os mecanismos de proteção existentes, mas não está colocando aí nenhuma alternativa em marcha para resolver essa situação. Por isso, a Natura convocou reuniões para melhorar o diálogo entre funcionários do governo, ONGs e comunidades locais, já que o desmatamento na região amazônica do Brasil atingiu 11 anos de alta em 2019. Uau. Desde 2011, a empresa investe cerca de 1,5 bilhão de reais, cerca aí de 357 milhões de dólares, em várias atividades na Amazônia, contribuindo para preservar 1,8 milhão de hectares de floresta tropical. Por interesse próprio ou porque tem mesmo uma pontinha de coração aberto para ajudar a comunidade, é importante que outras empresas se engajem na mesma luta aí da Natura,
se a gente quiser que os nossos filhos e netos possam conhecer a Amazônia, né? Com certeza, e elas estão inseridas na nossa comunidade também, então o que é bom pra gente é bom pra elas também, certo? Eu concordo com tudo que você falou aqui, tá? Independente dos motivos, quanto mais pessoas e corporações puderem ajudar para reverter esse quadro catastrófico, melhor. Com certeza. Enquanto a crise social e ambiental é pauta no Brasil, na União Europeia as discussões sobre a proteção de dados seguem como uma bola da vez. E o alvo do momento são as práticas de coleta de dados do Google. Órgãos reguladores antitrust estão investigando os posicionamentos da gigante de tecnologia, afirmando que a empresa está usando e monetizando as informações que coleta. Não duvido. No fundo, eu acho que eu já pressentia isso, hein? Na busca por provas, a Comissão Europeia já enviou questionários para diversas companhias, inclusive, viu, Thay? Essas organizações elas foram questionadas sobre acordos para fornecer dados ao Google, permissões para que haja coleta de dados por meio dos seus serviços e se houve compensação monetária. Não está claro quais empresas estão envolvidas ainda. Mas assim que a gente souber, a gente conta. A gente vai ficar sabendo em breve, porque vai vazar, né? Esse caso é muito sério e a gente sabe que tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, essa questão de dados está bem em voga. Os documentos obtidos pela Reuters, eles mostram que o foco da investigação da União Europeia está nos dados do Google relacionados a serviços de pesquisa local, publicidade online, serviços de segmentação de anúncios online, serviços de login e navegadores da web. Os reguladores querem saber os tipos de dados buscados pelo Google, como eles são utilizados e quão valiosas as empresas consideram essas informações. Outra pergunta foi se o Google e as empresas estão sujeitas a termos contratuais que proíbem ou limitam o uso dos dados. Dan, pelo visto essa história ainda vai dar muito pano pra manga. Também acho, viu? E por falar em dar, não pense em besteira, gente. Epa! Não pense em besteira. Por falar em dar, o crédito dado por fintechs, olha só como vocês são, mente suja, deve crescer e muito até 2020. Segundo levantamentos do setor, o número de fintechs chegou a 697 neste ano, um crescimento de 27% em relação a 2017, e deve superar as 750 empresas até o fim de 2020, se valer a expectativa do Banco Central. O volume total de créditos já concedidos pelo segmento deve bater aí 1,7 bilhão em 2019 e a Associação Brasileira de Fintechs, a ABFintech, estima que esse valor deva chegar aos 2,5 bilhões em 2020, uma alta de 47%. É isso aí, eu tô apostando também, que venham as fintechs. E essa expectativa é reforçada pelo presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Segundo ele, pelo menos 60 novas fintechs terão sinal verde para começar a operar até o fim do ano. Para o BC, essas novas empresas digitais estão democratizando o crédito, levando alternativas de financiamento e produtos bancários aos brasileiros, pessoas físicas, autônomos e microempresários, pouco atendidos aí pelo sistema financeiro tradicional, né? De acordo com o estudo Fintech Mining Report 2019, o público atendido pelas fintechs de crédito atualmente está concentrado nas camadas de renda mais baixas. Ao todo, 79% dos clientes se acumulam nas faixas C, D e E. Em um país com mais de 45 milhões de desbancarizados, a notícia é muito positiva, né, Dan? Muito mesmo, Thay. Não só porque inclui muita gente que jamais teria a chance de conseguir crédito com os bancos tradicionais, como ajuda pequenos, médios e grandes negócios a sair do papel. Ideias inovadoras que muitas vezes, sem esse empurrãozinho, não iam conseguir chegar ao mercado. Agora, falando em ideias inovadoras, o nosso entrevistado de hoje teve um insight muito interessante. Ele desenvolveu um modelo de loja ambulante que vai até onde o consumidor estiver. Esqueça os tradicionais food trucks. 2 jovens de Curitiba criaram um veículo elétrico compacto, habilitado para rodar em ambientes internos e externos. Eu já estou curioso para saber mais sobre esse projeto, viu, Thay? A gente recebe hoje, aqui no Negócios em Pauta, o Giuliano Pilagalo, sócio fundador do Portal dos Elétricos, empresa responsável por essa novidade. Olá, Giuliano, seja bem-vindo ao Negócios em Pauta. É um prazer recebê-lo em nosso programa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para contar um pouco mais sobre essa ideia diferente que já tem conquistado o mercado. Olá, pessoal. Me sinto muito grato de estar participando aí para o programa de vocês, né? Negócios em Pauta. Então, vamos lá, ao que interessa.
Como funciona o Smart Move? Qual é o principal diferencial do veículo? O Smart Move, na verdade, é um módulo de energético autônomo, que a gente trata ele como este nome, mas tecnicamente ele é um sistema de vendas compacto e ao alcance das pessoas. Qual o principal diferencial dele? Ele é uma pequena loja móvel que consegue armazenar energia suficiente para rodar uma operação de uma certa capacidade de carga de um nível aceitável. Digamos, nível aceitável, eu falo assim, uma chopeira, né, que precisa de 56 amperes e consegue rodar durante 5 horas de operação. Então é um diferencial muito grande. Juntamente pode ter um freezer, né, ou de repente alguma outra coisa para armazenar, guardar, resfriar os condimentos, né? E de que forma o Smart Move pode ser utilizado? Quais são as principais funcionalidades desse veículo? O Smart Move ele foi criado para tentar resolver o problema das grandes cidades, né? Então, que tinham situações onde que o food truck não era permitido e a gente queria tentar achar uma maneira de poder, de outra forma, entregar produtos de qualidade, mas poder mostrar de uma forma mais eficiente. Então, de certa maneira, conseguindo armazenar um produto bem, entregar ele de forma mais adequada, mas também com visual, né? E a marca por si só, né? A empresa que estivesse colocando sua marca ali dentro, ela estaria abraçada por uma outra, um produto que seria o Smart Move, né? Demonstrando que ali o cliente iria ter qualidade com seus produtos. Como eu falei, ele é um veículo, né, que é dirigido por uma pessoa na área externa. Nenhuma pessoa entra dentro do veículo, né? Ele é um veículo conduzido por uma pessoa que anda a uma velocidade de 7 km por hora, né? Ele acompanha os passos de uma pessoa e ele tem um volume, uma capacidade volumétrica que em média cabe, vamos dizer assim, ele é 2,20 metros por 1 de largura e por 2,10 de altura. Então ele é quase do tamanho de um carro de ambulante, mas ele é diferente, ele não é tão pequeno, ele é um pouco mais robusto em todos os sentidos, né? Espaços internos, capacidade energética. Então a gente gastou muito tempo desenvolvendo toda essa inteligência por trás, né, para poder agregar. Então imaginando que seja uma loja móvel, né, que possa atender às expectativas da mesma característica do comércio ambulante e volante, mas ao mesmo tempo ele pode agregar em outras situações favoráveis, como em alguns estabelecimentos poder ajudar a, vamos dizer, escoar as vendas, né, porque muitas vezes, às vezes você tem uma loja, um local onde o fluxo de pessoas não entra dentro do teu estabelecimento. E com ele você pode ser uma ferramenta que pode atingir essas pessoas. Primeiramente porque você está mostrando algo inovador, algo que chama a atenção dos olhos das pessoas. E se você ali conseguir colocar um produto com um diferencial que eleve a tua marca, né? Tua marca acaba sendo elevada ali dentro, né? Então a tua escolha do produto deve ser muito bem pautada, porque ele vai realmente fazer o diferencial junto com o habitáculo. Falando em operações, eles têm inúmeras distintas operações, de que forma que ele pode ser utilizado, né? A gente, no primeiro momento, a gente pensa justamente isso, numa venda móvel, como uma loja, né? Mas ele pode servir para N outras situações, para um sistema de vamos dizer que transporte produtos, vacinas, para poder fazer uma campanha de vacinação, propriamente dito, às vezes ele ser simplesmente um módulo para poder manter energia e guardar os alimentos num lugar que não tenha, vamos dizer que não tenha demanda energética, vamos dizer, né? Se só consiga uma demanda energética solar, né? A gente consegue, de certa forma, manter os alimentos ali dentro por um período mais tempo. Existem serviços que podem ser colocados ali dentro, em N situações. Basta ter criatividade. Tem algumas soluções que a gente já diz que estão aprovadas, como no caso, numa operação de chopp, onde nós entregamos 250 litros de chopp hora. No caso, rodando 5 horas de operação, são 1.000 litros, né? Esses 1.000 litros dão um resultado significativo financeiro numa operação que você consiga vender esse fluxo, né? De conseguir o fluxo de pessoas com essa demanda de saída, você tem um resultado financeiro significativo, estupendo com ele. E isso é o diferencial nosso. Da mesma forma, numa operação de pizza que nós fizemos, né? As pizzas cabem 500 pizzas dentro do habitáculo, né? Aonde fica o refrigerador, e essas pizzas ficam congeladas e ao mesmo tempo em
90 segundos, essas pizzas com o forno ultra forte, né, que em 90 segundos consegue descongelar e assar a pizza, né, em torno de 12 a 18 pizzas, se eu não estou enganado. Então, é comprovado o resultado da efetividade da entrega do produto. Então, basta a gente ter um pouco de criatividade, imaginar as situações que podem compor esse novo sistema de venda móvel volante, vamos dizer assim. E Juliano, como é o processo de recarga do Smart Move? No processo de recarga dele, dependendo das operações, com essas operações que têm grande demanda de energia, né, no caso, demandas como a do chopeira, que roda durante 5 horas de operação, 5 horas e meia, ela precisa de 6 horas para recarregar as baterias. Há, vamos dizer assim, outras operações que ainda demandam mais demanda energética, a gente ainda está estudando, porque tem que colocar mais baterias e mais carregador. Quer dizer, existe a possibilidade de carregar no mesmo período, mas com um custo mais elevado. Então a gente tenta adequar o tamanho do bolso do cliente. E as situações que realmente precisam de, por exemplo, só um refrigerador, um forninho elétrico tranquilo, meu Deus, eu acho que com certeza, sem dúvida, deve conseguir operar aí não digo uma semana de operação, mas pelo menos aí uns 2, 3 dias sem precisar carregar, né? Então, acho que esse que é o pensamento que tem que ter. Se tiver a capacidade energética máxima dele em baterias, tranquilamente consegue rodar uma operação, período bem longo, quase que mais de 24 horas de operação, sem precisar recarregar. E conta pra gente, qual que é o custo da solução e o seu maior público-alvo hoje? O veículo, na questão de preço, tem o start de 45 mil reais e com a capacidade maior, 78, se eu não estou me enganado, mas é que tem outras versões que daí coloca-se, né, mais features e vai subindo os valores, né? Mas com a operação de 5 horas é em torno desses valores, 78 mil reais. Uma operação de 56 amperes de potência, né? Com 2 bancos de baterias que a gente chama, né? Então, para dar uma ideia de funcionamento. Vocês oferecem algum tipo de assistência ou curso para aprender a explorar todas as possibilidades do Smart Move? Como é o relacionamento pós-venda? Eu acho que, como todo produto inovador, a gente faz questão de acompanhar de perto cada cliente para tentar achar uma solução, vamos dizer assim, que seja a mais adequada para ele, custo-benefício, porque a gente quer ver o sucesso do resultado do cliente. Então, o nosso negócio não é vender o carrinho, com certeza, mas a gente quer vender e que o cliente fique satisfeito, porque o grande diferencial dele é esse. Primeira coisa, eu acho que esse é um ponto a colocar, a ressaltar, né, que ele é um bem móvel, né, como um automóvel, né, mas ao mesmo tempo se você tem a operação, você compra ele, você tem a grande vantagem de poder escolher um ponto, né? Não deu certo aquele ponto, vamos procurar outro. Ele é móvel, né? Isso já facilita muito o risco, né, do negócio. E o outro é que se não der certo, ele é um bem móvel, você pode vender ele para outra pessoa e outra pessoa montar outra operação. Então isso que é o grande diferencial dele num primeiro momento para imaginar em estar investindo no Smart Move. Juliano, quais foram os principais desafios na jornada desde a concepção até o lançamento dessa solução? Esse projeto ele começou em 2014, 2015, então só agora que ele está, vamos dizer assim, concretizado no sentido de as vendas, a gente vendendo de forma com segurança, né, para as pessoas. Então, assim, tiveram N desafios, né, desde o começo da operação que ele funcionava num modelo híbrido, onde as dificuldades eram o motor a combustão que nós tínhamos dentro e esse motor a combustão ele precisava estar enclausurado porque eram 440 HP CC, na verdade, um pistão muito grande, fazia muito barulho, então tinha um bloco de concreto que blindava ele, um escapamento de uma moto importada, com uma colmeia para poder diminuir o barulho, e outra, né, além de tudo o combustível que a gente não queria usar, né, o combustível fóssil, né, então nós buscamos o gás GNV para ser um projeto mais sustentável. Enfim, hoje, depois de todos esses episódios, a gente encontrou muita dificuldade, propriamente dita até como abastecer, que GNV não se encontra em qualquer lugar. E aí a gente decidiu pivotar para essa operação totalmente 100% elétrica e nós tivemos a sorte de o projeto ter dado certo, né? Inclusive para nossa surpresa a nível mundial, porque a gente não viu outro projeto igual, né? Nossa patente versa sobre isso. Né? Então, realmente o diferencial de estar rodando em baterias e, né, tá aí rodando uma operação com 56 amperes de energia e rodando durante 5 horas de operação. Então, isso para nós foi um grande diferencial, né? Uma grande satisfação
esse desafio e conseguir concretizar hoje e ver, né, o produto agora em 2019 está sendo vendido aí a partir do mês de abril, as primeiras unidades, né, já com o modelo maio, né, na verdade, primeiras unidades já com o design novo, que é o Smart Move 2020. É possível se conectar à internet por meio da solução? Há planos de implantar essa ou outras funcionalidades nesse sentido? Bom, no âmbito da tecnologia, vamos falar o que ele teria, né? Ele tem condições de ser instalado em cima uma célula fotovoltaica, tá? Para recarregar as baterias são, se eu não me engano, 340 watts de potência, tá? Então, a princípio, de certa forma, dá para manter e melhorar a carga, né, da bateria por um período mais longo das baterias. E na parte de conexão, nós temos, assim, um novo protótipo aí que está saindo para teste, né? Porque nós estamos também em parceria com algumas outras empresas de tecnologia. Então, ele também tem as telas podem mostrar a voltagem das baterias, como é que está a temperatura, conexão à internet. E tem várias outras soluções que nós estamos tentando entregar neste modelo, mas depende de cada cliente. Porque o custo dele a gente tentou deixar o mais baixo possível e aí, dentro do interesse de cada cliente, a gente vai adequando os features, né? Então, vamos dizer, quer as células fotovoltaicas, né, para carregar as baterias, beleza, nós temos. Quer colocar a internet, quer colocar as telas touch, né? Enfim, tem N situações que podem ser adequadas a ele, mas a gente tenta primeiro trazer a solução que é resultado de venda, né? E marketing, porque com as telas básicas que já vem nele para fazer a propaganda, né, nas laterais, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E como você e o Wellington se conheceram? De que maneira esse encontro culminou no projeto do Smart Move? Voltando a falar do projeto Smart Move, como nasceu ele, primeiramente a sociedade minha e do Wellington, que na verdade veio através de um desejo meu. Nós estávamos construindo ali um restaurante na Ópera de Arame e ali tinha uma dificuldade muito grande, porque o lugar primeiro, a Ópera de Arame é ferro, né? O chão é todo cheio de buraco, né? As pessoas têm aquela sensação de medo, de profundidade, né? Parece que vai cair. Então as pessoas não olham para a placa, para nada, elas ficam, além do lugar ser muito bonito, ficam nostalgiadas com essa sensação e acabam não olhando para algum marketing, alguma coisa. E a gente tinha um restaurante no subterrâneo da ópera, né? Antigamente a gente dizia subterrâneo, porque hoje já não é considerado subterrâneo, porque é o nível do lago, né? Então virou um ponto atrativo, de atração. Mas bem no começo, quando não tínhamos o deck, a gente tinha uma dificuldade, que era comunicar às pessoas que lá embaixo tinha um restaurante. E dentro disso surgiu a necessidade de uma operação externa e para poder ajudar a excluir as vendas e mostrar o marketing do espaço. Então, o Smart Move nasceu para isso. E ele justamente nasceu de uma necessidade minha, já com um projeto que já tinha sido rabiscado, que o Wellington tem experiência com relação a cozinhas, projetos de cozinhas. Ele me trouxe essa solução. Houve um primeiro projeto patenteado, um segundo, um desgosto com uma sociedade que não deu certo. Enfim, por quarto, né, um novo projeto que aí com a nova pauta das baterias e o novo design foi totalmente uma nova concepção, uma nova patente e enfim, um novo desafio que está aí para a gente comprovar. Quanto foi investido no projeto até agora? Vocês receberam algum tipo de aporte? Com relação à questão de investimento, né, nós tivemos aí um investidor, né, e tem o grupo familiar também que está envolvido. Então isso foi basicamente o começo. Foi um projeto totalmente meu, mas a gente teve que ter recursos de outras pessoas para poder realmente chegar onde chegou, né? Então, essa concepção nova do novo design, né? Até um questionamento de onde veio isso, é que eu tenho eu e minha família, a gente tem um apreço por coisas de design e eu estive envolvido sempre com competição, né, com carros de corrida. Então fui piloto, né? Então sou piloto, não posso dizer que fui, né? Porque a gente nunca deixa de ser. Então ali veio um grande conhecimento na parte de design e de desejo da gente poder estar desenvolvendo. E eu também já tive muitas histórias, né? Inclusive em conjunto com meu pai, de
No começo da nossa história, reconstruímos carros, né, que eram batidos. Depois eu reconstruí um barco, que era um barco bem antigo, no ano 88. Eu fiz ele ser ano 2008, inclusive fiz um projeto naval como engenheiro, com tudo. Levamos tudo à risca, né? Então toda essa parte de concepção para chegar, isso nos deu muita experiência para estar com o projeto hoje do jeito que está, né? São anos de história para poder ajudar. E a competição, né? Na questão de competição, né? Como carro de corrida, isso nos traz muito conhecimento e bagagem para poder desenvolver o projeto de engenharia, porque eu não sou engenheiro, né? E muito menos arquiteto e nem design. Então é uma combinação desses fatores que trazem todos esses conhecimentos para poder a gente estar hoje aplicando o Smart Move, criando o Smart Move, né? E como foi concebido o design do produto? Por que se inspiraram nos carros de Fórmula Indy? Houve alguma outra fonte de inspiração? Sobre o processo de evolução do Smart Move, nós teve o primeiro design, né, que nós primeiros começamos, porque, como eu disse, né, a concepção, a ideia, os primeiros rabiscos foram meus, e no primeiro design, o segundo já fui surpreendido por um excelente profissional, que lógico que teve algumas pitadas minhas, né, para poder dar a finalização, mas ele é realmente muito competente, tanto é que hoje a gente tem um diferencial muito grande. E o grande diferencial, eu digo assim, para o próprio design a gente sabe disso. Muitas pessoas, muitos carros de concepção, conceito, eles saem do papel, né, para um protótipo, e normalmente esse protótipo nunca vem para a rua. Ele é muito bonito e as pessoas não seguem a risca, então o protótipo sempre é só uma concepção. E eu falei, não, como eu gosto de design, nosso projeto vai ser do jeito que desenhou, com os mínimos detalhes de paixão de design para vir para ele. Tanto é que com certeza o nosso design sabe disso, que a gente tentou trazer o máximo de realidade do projeto para manter, né? Não aquela coisa, porque foi desenhado assim, não, faz de outro jeito porque é mais barato, é mais econômico. Não, nós buscamos manter o design como prioridade nele, e isso que até faz o custo ser um pouco mais alto, digamos, né? Agora falando sobre o processo de produção, quantas pessoas estiveram envolvidas? Com relação à questão do projeto como um todo, né, nós tivemos inúmeras pessoas e empresas envolvidas, porque, né, para desenvolver a parte das baterias, né, foi contratada uma outra empresa para desenvolver. Tivemos a primeira empresa que nos ajudou na concepção, né, da parte elétrica, né, na parte, vamos dizer, de mobilidade, que a empresa já tinha um histórico, né, então nós contratamos eles para desenvolver o nosso produto em cima deles, né? Então isso fez parte do desenvolvimento do nosso produto. E hoje não adianta a gente querer inventar a roda, né? A gente tem que pegar o que existe de melhor e tentar adaptar, né? Dentro de uma concepção com diferencial, com coisas inovadoras e melhorias para que realmente esse produto seja satisfatório. Então, eu falo da parte de tecnologia, de mobilidade, a empresa que trabalha conosco, que é a empresa que, né, nós projetamos tudo, tem já 12 anos de história no mercado. Então, já existe uma história por trás. Então, a gente fala de funcionamento, de manutenção, né, que realmente existem certas características que tem que se cuidar do produto, mas da parte como um todo é necessário a manutenção, o rigor, enfim, vem num manual descritivo e a gente tenta acompanhar isso com nossa parte de assistência, né? Mas também não é nada tão complexo, porque é um carro elétrico basicamente que tem baterias, né? Então as baterias que no mínimo tem que fazer uma manutenção, ver nível de água, essas coisas, né? Não é nada ultra super tecnológico que uma pessoa não possa aprender e continuar utilizando do veículo de uma forma normal. Que tipo de manutenção deve ser realizada no veículo e com qual periodicidade? O custo para fazer isso é baixo?
a nossa situação em relação à questão desse atendimento, né? Então a gente, como eu falei, nós estamos à disposição de acompanhar o cliente e ver realmente se realmente está sendo satisfatório, porque se tiver alguma necessidade, algum diferencial, a gente está disposto a ajudar a desenvolver e melhorar, porque é da nossa essência, né? A gente está fazendo algo que realmente é para trazer uma solução. Então a gente está também em constante evolução, e quanto mais o cliente nos puder dar feedback no sentido de melhorias, a gente, enfim, eu digo muitas vezes cliente, mas a gente chama parceiro, porque a gente tá para ser parceiro, né, no sentido de tentar melhorar as situações de venda do cliente, ou seja, né, marketing também pode ser uma outra estratégia, que ele pode tão somente ser um módulo com o intuito de venda de mídia urbana, né, mas enfim, nós estamos para entender a operação de cada cliente e tentar acompanhar para trazer o melhor resultado. Vocês fecharam um acordo de exclusividade com a Dom Patrone, de comida italiana, de 6 meses na aquisição do Smart Move 2020. Vocês têm uma estratégia para alcançar outras marcas? Falar sobre exclusividade, a gente tem algumas empresas que nós estamos trabalhando, né, no caso com a Patrone, né? Nós estamos discutindo a questão da exclusividade na questão das pizzas, né? Porque realmente foram parceiros conosco, nós estamos em acordo com eles, e tem outros ainda que estão, né, discutindo algumas situações, mas a gente ainda não tem nada realmente 100% concretizado, né? A gente tem o intuito e o reconhecimento de pessoas que acreditam no nosso projeto para estar caminhando conosco. Então, se as empresas que caminharem conosco, nós vamos estar junto com elas, né? Porque como tudo que é inovador, a gente precisa ter segurança, e a gente quer que as pessoas tenham segurança do nosso produto. Então, é natural uma coisa de um trabalho em conjunto. Então, existe também outra marca de coco, que estão desenvolvendo águas de coco, um coco descascado, esses também são parceiros nossos, enfim, estão se comprometendo aí a estar caminhando conosco nesse projeto. Então, digamos, a Patrone e essa operação de coco que nós realmente hoje, posso dizer que tem este diferencial, né, de estar hoje utilizando o Smart Move para realmente trazer soluções para os seus negócios. Vocês pensam em alguma iniciativa voltada exclusivamente para o segmento pet ou de moda? Né, pet a gente já escutou, né? Inclusive tem a nossa comercial me chamou agora, se não me engano, ontem para falar disso, né? Que existem um segmento bem diferenciado, pet, que, enfim, elas estão discutindo, né? Sobre rodar essa operação, tá falando o cliente. E moda, assim, a gente já vê que existem N situações, mas é lógico, né? Moda a gente pode até dizer assim, como ele também tem uma característica de vending machine, né? Que é uma máquina de venda automática, poderia ser colocado ali dentro, desde camisetas de time de futebol, e esse carro, vamos dizer, móvel estar em jogos de futebol, em eventos. Então, assim, existem várias soluções que podem ser aplicadas, onde se depende da inteligência, não digo inteligência, né, da vontade da imaginação, desculpe, foi a colocação errada minha. Existe a intenção de expandir para outros países da América Latina ou de atuar em outros continentes? Nós já temos alguns países, né, que estão já, né, já nem em fase só de cotação, a gente já está em fase de trâmite de exportação. Então temos África do Sul, Estados Unidos, Paraguai, se eu não me engano, agora não me lembro, enfim, Europa, né? Se eu não me engano, Itália ou Suíça, né? Então, existem já alguns países que estão interessados em adquirir o Smart Move como soluções, e isso para mim é uma surpresa muito grande, porque a gente vê que, a gente está construindo algo no nosso país, né, no Brasil, um país que muitas vezes ninguém dá muita credibilidade, e tá aí um produto inovador a nível mundial, que a gente agora está preocupado só em estar protegido com as patentes ao longo do mundo, né, mas enfim, faz parte, né, a gente está mais preocupado com a produção deles, de capacidade em larga escala, que é o que a gente está se preparando para realmente poder atingir, e isso deixar tranquilo os clientes, né, porque não adianta a gente estar aí com um produto bom e não poder entregar. Então, em média, a gente está falando em 30, 60 dias, né, as entregas, porque agora a demanda do começo, né? Mas graças a Deus o projeto está caminhando, e é isso que a gente está satisfeito de poder estar lançando. Isso nasceu em Curitiba, né? Numa feira de inteligência das cidades, que é a Smart City de Barcelona, da Feira de Barcelona. Quer dizer, lançamos nesse ano, né? Em abril, maio, e isso para nós é uma satisfação muito grande saber que esse projeto está saindo daqui para o mundo, né? Isso para nós é muito satisfatório.
Quais são as perspectivas de mercado para o fim do ano e também para 2020? Falando em perspectivas, né, como eu já disse, né, o Segui estava já falando disso, eu acho que sim, nós temos justamente muitos clientes que estão aí após nós, né, saímos aí na mídia, né, como realmente uma inovação, a gente tem percebido que ainda muitas pessoas estão entendendo que deixando de ter a insegurança para ter a segurança. E lógico, é natural, né? Então, quanto mais Smart Moves estiverem na rua, mais clientes, as pessoas vão ver que realmente é o diferencial. Isso a gente tem percebido já com alguns clientes que estão tirando referência com outros, e isso para nós é uma vitória, né? Aos poucos aí a gente está colocando no mercado. Muito obrigado, Juliano. Foi muito bacana o nosso bate-papo. E agora, para a gente encerrar com chave de ouro, você poderia compartilhar uma dica empreendedora com a gente? Bom, eu que agradeço vocês, né, poder estar nesse bate-papo e, enfim, estamos à disposição, né, no que precisarem, a Smart Move está à disposição para trazer aí, tentar em conjunto com os empreendedores, poder desenvolver, né, projetos de realização. Eu acho que essa que é a palavra. E a única dica que eu dou, assim, é que a gente está à disposição para pensar junto com vocês, no sentido de tentar achar a melhor solução. A gente sabe que às vezes não é um dia de bate-papo, é 2, 3, mas com a nossa experiência com alguns clientes, com algumas situações, a gente pode tentar achar boas situações no mercado e boas soluções, né? Então, primeiro, economia, segurança, mobilidade, praticidade, volto a falar em segurança do próprio bem, né? No sentido de poder ser ele seu, né? E poder ser vendido a qualquer tempo, né? Porque muitas vezes, às vezes, você monta um negócio que você perde dinheiro porque esse bem não vale mais. A partir do momento que você utiliza, ele está em algum outro lugar, foi feito alguma construção, você perde ele, né? Então o Smart Move vem para trazer esse diferencial. Então é isso, pessoal. Tudo de bom aí para os grandes empreendedores e a gente está à disposição. Um grande abraço. Quem também conversou com a gente foi um dos clientes da Portal dos Elétricos, usuário do Smart Move. Uma empresa assim, bem pequenininha, só que não, a Ambev. Falamos com o diretor de operações da Brahma Express, Jaime. Olá, Jaime, muito obrigada por topar participar do Negócios em Pauta. Como vocês conheceram o produto? Eu conheci o Smart Move através do Wellington, o sócio do Juliano, que veio nos apresentar uma ideia inovadora. E eu gostei da ideia e resolvi ficar com o carrinho e compartilhar dessa ideia dele. Era muito inovadora e acreditei muito no projeto e deu certo. Por que vocês optaram pela solução? O Smart Move, a gente resolveu ter ele mesmo pela facilidade de locomoção e acesso a eventos onde food trucks não conseguem entrar. Então você consegue atingir um público em determinada área, algum salão fechado, algum evento, melhor do que um food truck que atende a mesma expectativa, ou melhor. Quais as principais aplicações do veículo para o negócio de vocês? Então, a gente optou pelo Smart Move porque ele pode ser usado em lugares onde food trucks não entrem. E a gente usa muito em eventos, casamentos, eventos corporativos, onde é um projeto arrojado, bonito, se destaca. A gente fez evento onde o pessoal elogiou, adorou, o pessoal compartilha, tira foto. A aplicação dele é boa. Tá? A gente consegue ter um volume de chopp legal aí. Pra gente foi uma mão na roda. De que maneira isso contribuiu para a expansão do negócio? A gente começou a pegar alguns eventos que nós não conseguiríamos atender pela falta assim de arrojo, estrutura, um evento que seja dentro de algum salão, um evento que precisa com ele caminhando, que seja móvel. Então ele veio a nos trazer alguns benefícios aí bons. Jaime, vocês encontraram alguma dificuldade na recarga ou na manutenção do Smart Move? O uso dele é muito fácil, é só ter uma tomada perto para recarregar. Ele tem alguma autonomia e quando precisar você consegue recarregar ele recarrega legal e é muito fácil a aplicação de recarga dele. E como foi a relação pós-venda com o Portal dos Elétricos? O Smart Move sempre me deu total suporte e apoio. Tudo que eu precisei, se eu via algum erro, alguma coisa, eles prontamente se prontificavam a ver, arrumar, mas não tive problema, mas eles sempre me deram todo o suporte. Não, eu acho que a gente podia apostar no Smart Move para fazer uma versão itinerante do Negócio em Pauta. O que você acha? Eu topo, eu vou achar demais. Já imaginou? A gente coloca aí nossos equipamentos
alimentos no carrinho, sai aí fazendo nossas coberturas nos eventos, também reportagens pelos principais lugares do Brasil e do mundo. Eu acho que a gente tem que amadurecer essa ideia, porque eu fiquei empolgada agora. Smart Move, não esqueça da gente, hein? O pessoal do Portal dos Elétricos, dá pra fazer um Smart Move sob medida pra gente? Tá, eu até acho que eles conseguem, mas isso vai ter que ficar pra outra hora, porque agora chegou ao fim mais um episódio do Negócios em Pauta. Viu? E se você quiser continuar ouvindo a gente, você pode. Acesse nossos canais no iTunes, no Spotify, no Deezer ou no YouTube e confira todos os nossos episódios. Tem muita história boa de inovação e empreendedorismo para inspirar você a dar o próximo passo rumo ao seu futuro. E se quiser falar com a gente, basta mandar um e-mail para falecomagente@negociosimpauta.live. Se preferir, deixa seu recadinho nas nossas redes sociais. A gente vai adorar. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook esperando você. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra novamente na próxima semana. Uma ótima semana para você que nos ouve e esperamos aqui na próxima semana a sua visita na quarta-feira. Não vai perder, hein? Até lá! Negócios em Pauta.